Olá! O MP na TV de hoje traz um convidado especial, é o Corregedor-Geral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, o Procurador de Justiça, Marcos Antônio Martins Sotoriva. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Em primeiro lugar, quero cumprimentá-la, cumprimentar a todos que nos assistem. Obrigada, doutor. Doutor, eu quero primeiro começar a entender, e até para que as pessoas que nos assistam entendam melhor, o que é uma corregedoria? Tem uma cara de nome mau esse, né? Não, a Corregedoria Geral do Ministério Público é um órgão de fiscalização dos órgãos de execução, de fiscalização dos promotores, e não tem só esse cunho de punitivo, mas tem principalmente o cunho de orientação aos membros do Ministério Público sobre a atividade fim deles, sobre a conduta que eles devem ter na comarca, enfim, é quase que como um pai. É o paizão. Que aconselha, e que puxa a orelha também se for preciso. Quando precisa, até uma palmatória vai, né, doutor? Doutor, o senhor falou da função desse promotor nas comarcas, né? Porque o senhor atende o estado inteiro, o senhor está em todo o estado conversando com esses promotores, cada um aí na sua cidade. Qual que é a função desse promotor, doutor? A mesma função de um promotor que está em Campo Grande, é o promotor que está em Dourados, é o promotor de Ponta Porã, de Três Lagoas, Corumbá. Qual que é a função desse promotor? Bom, em primeiro lugar, as comarcas são divididas por entrância, Então, na primeira entrância, geralmente nós temos só um promotor, que são aquelas cidades menores, por exemplo, como Água Clara, Terenos, que agora foi elevada para a segunda entrância, Terenos. Terenos está crescendo também, né, doutor? Enfim, e aí temos só um promotor, e esse promotor é um clínico geral, e ele desempenha todas as funções inerentes ao Ministério Público, desde a defesa do interesse difuso e coletivo, que envolve a questão da criança, do idoso, da pessoa com deficiência, do meio ambiente, do urbanismo, do consumidor, como também ele desempenha as funções na área criminal, tanto nos crimes de menor potencial ofensivo, junto dos juizados, junto do juiz da vara comum, como também no tribunal do júri. Doutora, as pessoas confundem um pouco o promotor de justiça com o defensor. Quando tem nessas cidades pequenas, o promotor de justiça atende a parte criminal e o promotor de justiça atende o coletivo e o defensor, a pessoa comum, né? Exatamente. A diferença única, entre a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, que é um dos estados pioneiros em ter defensoria pública, logo no início ela era vinculada ao Ministério Público, a defensoria. E ela fazia parte do Ministério Público. Aí depois foi desmembrada, E talvez por isso que ainda haja um pouco de confusão. Mas o defensor público, ele atua na defesa individual, daqueles hipossuficientes, das pessoas necessitadas que não têm recurso para custear um processo. E o promotor faz o papel de representante da sociedade no sistema acusatório penal e também atua na área do interesse coletivo de demandas de meio ambiente, consumidor, enfim, evitando que haja ações individuais. Entendi. A gente está falando sobre corregedoria. O senhor faz a correição de todo o Mato Grosso do Sul, mas o Ministério Público do Mato Grosso do Sul também passa por correição, quando vem uma correição nacional. Foi o que nós passamos aí esse mês pela correição nacional. Como é que funciona isso, doutor? Então, veja bem, eu sempre digo que todo mundo tem que ser fiscalizado. E o Conselho Nacional do Ministério Público veio exatamente para fiscalizar o Ministério Público brasileiro. Não só os Ministérios Públicos dos estados, mas da União, que envolve o Ministério Público do Trabalho, o Militar e o Ministério Público Federal, e também o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E a nível de fiscalização, nós temos a Corregedoria Nacional, que é vinculada ao Conselho Nacional do Ministério Público. O corregedor é eleito pelo plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. E ele tem o papel de fiscalizar os ministérios públicos,
não só também fiscalizar, mas orientar eventualmente sobre a atividade fim da corregedoria. E o corregedor do Estado, como é que ele é eleito, doutor? O corregedor-geral do Ministério Público ele é eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça, que no nosso estado são compostos por 35 procuradores de justiça, e é uma eleição, vence aquele que tiver mais voto, e ele é nomeado pelo Procurador-Geral de Justiça. E a Corregedoria é um órgão que pertence à Administração Superior do Ministério Público, sendo um órgão independente e autônomo em relação à Procuradoria-Geral de Justiça. O Ministério Público ele tem esse diferencial que os órgãos têm a sua independência, os promotores e os procuradores têm a sua independência, né, doutor? O senhor acha que assim fica mais fácil de se trabalhar? Exatamente. Primeiro é que é para não responsabilizar, já que nós temos a independência constituída na Constituição Federal, né, o princípio da independência funcional, ela faz com que o promotor tenha aquela convicção, se ele formou uma convicção jurídica, ele pode trilhar aquele caminho que não vai ser passível de uma punição, desde que ele esteja exercendo uma conduta dentro da atividade fim, né, sem abuso, né, sem desvios de finalidade. E se ele estiver exercendo tudo isso que o senhor acabou de dizer, a corregedoria vai punir? Sim, porque a independência funcional ela não é absoluta, né? A Constituição tem regramentos, né? As leis, mas principalmente a Constituição, que tem os princípios lá inseridos no artigo 37, que é transparência, princípio da moralidade, princípio da eficiência, né? Que é um princípio importantíssimo que nós precisamos nortear cada vez mais, não só no âmbito do Ministério Público, mas da administração pública. E o princípio da legalidade, ou seja, que é o de respeitar as leis. E se ele cometer algum desvio que fere esses princípios, inclusive da unidade do Ministério Público e da indivisibilidade, que também está na Constituição, aí ele pode sofrer uma punição mediante um processo administrativo disciplinar. Não é porque ele tem essa independência funcional que ele não tem aí regras a serem cumpridas, né, doutor? Sim, exatamente, até porque nós temos as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, temos as resoluções aprovadas pelo Colégio de Procuradores, que norteia as atribuições de cada promotor, né, que aqui cabe a cada um, e também os regramentos de como ele deve fazer uma investigação, de como ele vai buscar aquele resultado pretendido daquela demanda que veio à promotoria. Doutor, eu vou pedir um intervalo rapidinho, nós já voltamos, que eu quero que o senhor me explique melhor a diferença entre corregedoria e ouvidoria, que às vezes as pessoas misturam um pouquinho o assunto, né? Nós vamos para um intervalo rápido e já voltamos para conversar um pouquinho mais a respeito de corregedoria do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.